Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Vamos orar nesse momento. Pai gracioso, nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ó Pai, e aprender um pouco mais, ó Deus, mas mais do que isso é estar diante do propósito do Senhor, Pai, porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas e precisamos entender esse propósito, Pai. Desde já agradecemos ao Senhor pelo sopro de vida que nos deste nessa manhã, a tarde que se foi e a noite que adentrou, Pai. Muito obrigado. Se nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Nós conhecemos a história, a vida de Paulo, nós conhecemos qual o teor dos escritos de Paulo. E Paulo, ele verdadeiramente, ele sempre tem em mente em trazer o Evangelho. A preocupação de Paulo era pregar a palavra, trazer para os gentios, aqueles aos quais ele se disponha, aqueles aos quais o Senhor e o Espírito indicava a ele, vai e ele ia. O teor era pregar as boas novas. É interessante aqui, quando ele diz isso, que ele é devedor a gregos e a bárbaros, nós podemos ver assim, poxa, Paulo devedor a grego e a bárbaros. Na verdade, quem era Paulo, né? A gente sabe, né? Enfim, um homem muito voltado para a lei, quando era lá Saulo, né? Um homem muito bem quisto, mas que abraçava a lei, tinha o seu contexto pautado na lei. E aí a gente conhece ali em Atos que ele tem o encontro ali com Cristo, né? Ele não vê Cristo, mas vê aquela luz forte, né? E, enfim, mas ele fala que ele é devedor de gregos e bárbaros, de gentios, enfim. Mas ele diz também que, porque é por isso que ele quer pregar, por isso que ele prega o Evangelho. Então, ele não prega porque ele simplesmente gosta. Ele não prega porque ele simplesmente era um cara douto que entendeu a lei, não por isso. É porque o Senhor colocou o propósito no coração dele. Então, nós também podemos entender que essa é a nossa missão. É de pregar o Evangelho. Sabemos que cada um na sua medida, cada um no teor, ao dom ao qual que Deus deu, porém, é pregar o Evangelho. E essa palavra me chamou muito a atenção, quando Paulo diz que eu sou devedor. Então, o tema para essa noite, nós somos devedores. Porque eu volto atrás um pouco e penso o que Paulo estava pensando quando trouxe essa colocação, essa afirmação, eu sou devedor. É que na nossa vida nós também precisamos avaliar quem nós éramos e quem nós somos. Então, por isso o tema hoje, nós somos devedores. Nós viemos aí de algumas ministrações bem clara sobre alguns assuntos, e muitos deles envolvem o corpo de Cristo, que nós fazemos parte, que
E eu até falei com a irmã ali, somos o corpo e o cabeça é Cristo. Nós somos devedores. O que seria de nós se não fosse Cristo? O que seria de nós se não fosse o amor de Deus, como fala em João? Porque o próprio Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, sem chance nenhuma. Nós éramos os números 1 da ira de Deus. Então, o que seria de nós se não fosse Cristo? Então, é uma noite ao qual a gente pode parar, refletir em quem nós éramos e quem nós somos. Mas, independente de quem éramos, de quem somos, a palavra nos mostra que o Cristo é para todos. O Cristo amou a todos. Pode não ter sido amado por todos, mas ele amou a todos. Então, nós somos devedores. O que Paulo queria passar com isso, se nós pararmos para se aprofundar um pouco mais, o que Paulo queria trazer com isso? O que é uma pessoa que assume essa coisa do devedor? Sabe que na igreja mesmo, nós temos essas pessoas, mas também, como em tudo, na igreja também tem aqueles que se acham os credores. Nós somos os devedores, porque nós entendemos isso em Cristo. E existe aqueles que são os credores. O que eu quero falar com isso? Que nós, devedores, nós chegamos a uma conclusão de que a gratidão ainda é pouco, por tudo que ele já fez por nós. Os credores estão sempre naquela marca da reivindicação. Eu posso reivindicar isso. Agora, aqui para nós, quem daqui não acha que Paulo poderia reivindicar algo? Paulo era um homem, era o top. Mas ele diz, eu sou devedor. E muitos na igreja também, às vezes, estão com esse pensamento. Eu posso reivindicar. Enquanto que nós deveríamos pensar era isso. Que nós somos devedores. Era o que nós fomos, o que nós somos. Então, características de alguém que tem uma atitude como a de Paulo, de se considerar devedor. O devedor é uma pessoa que se integra, não se entrega, se integra, ela se põe no lugar. Esse se integra, ela não é apenas um espectador alheio, sabe, aquele que está à parte, sabe que tudo está acontecendo, mas ele está à parte. Ele não é um espectador alheio dos desafios existentes. Eu falei errado aqui. Ele não é um espectador alheio. Ele se envolve, se integra, ele se envolve com tudo que está acontecendo. Isso nos chama a atenção porque muitas vezes nós falhamos nisso. Porque nós podemos ajudar mais, mas ajudamos menos. Aqui não é no fator da cobrança, e sim da consciência. Nós podemos sempre fazer mais. Nós podemos sempre estar
mais avançados em tudo, mais avançados espiritualmente, mais avançados na palavra, mais avançados nos estudos, mais avançados nas participações ministeriais, mais avançados em tudo. Então, o devedor, ela é uma pessoa que se integra, essa que não é um espectador alheio aos desafios existentes. Ela, em vez de ficar no lado periférico, e quando fica assim, muitas vezes lança mais crítica do que apoia, aponta soluções, mas ela aponta as soluções, mas não se integra para criar e resolver também, para trazer essas soluções. É tipo assim, eu sei que pode dar jeito, igual eu falei aqui agora, né? Pode dar jeito. Dá jeito como? Após isso, nós vamos tirar ali. Essa é a solução, mesmo que ela seja momentânea. Então, o devedor, ele tem esse coração. É o coração grato, de que, eu preciso fazer. Tem como eu fazer. Ninguém é de tudo alguém que não sabe nada. Ninguém é assim. Todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo pode ensinar alguém. É interessante que eu estava ali em um lugar, eu não lembro, eu fui ao centro e fui no banco. Foi agora aí nessa greve dos professores. E lá eu, como, às vezes, muito entrão, aí a mulher lá estava falando negócio de professores, não sei o que, isso é greve. Aí eu falei, é greve dos professores. Mas eles estão certos, não sei o que. Aí essa mulher virou para mim e falou, eles tinham que ganhar muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que o senhor está falando. Eu não falei mal aqui, não, eu sei, mas sabe por quê? Porque tudo que a gente sabe é porque alguém ensinou. Nós éramos bebês, quem nos ensinou a andar? Nossos pais. Nós éramos bebês, quem nos ensinou a falar? Nossos pais. Então, os nossos pais foram nossos professores. Então, em tudo, se tem um médico é porque alguém estudou também, e assim vai passando. Assim é com a palavra. A gente ouviu o texto que o pastor Tiago leu aqui aquele dia, sobre ele escolheu alguns, sim, para aqueles fatos específicos. Mas todo mundo ensina todo mundo. E a coisa vai caminhando assim. Nós ensinamos a vocês, vocês ensinam os liderados aí fora nas escolas, aonde estão, no grupinho, vai ensinando também. E esses devedores é que fazem a diferença. Nós precisamos ter isso em mente. Nós, devedores, é que faremos a diferença. Porque quando Cristo fala que por crescer a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, esses devedores entenderão que não poderão entrar, ou não deverão, ou vigiarão para não entrar na apostasia. Porque quando chegar o final, vai passar pela apostasia. E aí vai se revelar um homem do pecado. Então, nós, devedores, nós precisamos de ter esse coração grato todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. Ele não fica apenas apontando soluções, que nem ele mesmo se dispõe a fazê-las. Ele se integra e quer se envolver. Esse
é o devedor. O devedor. Essa é uma das características de um devedor. O devedor é uma pessoa que se integra. Segunda característica, o devedor é uma pessoa que serve. Servir na igreja é uma marca de alguém que tem um coração grato a Cristo. Ao contrário, os que têm a postura de credor, que foi o que eu falei anteriormente, eles não servem. E geralmente são comodistas. O credor, ele reivindica, não serve e é comodista. Ele está na dele. Mas ele destila as opiniões. Mas não serve. Fica na dele. Então esse é o credor. São comodistas. Quando fazem algo, acaba exigindo algo em troca. Olha que coisa interessante. Todo aquele que reivindica, quando faz algo, quer algo em troca. É por isso que, muitas vezes, alguns relacionamentos familiares vai a bancarrota, como se fala. Porque faz porque você tem, eu faço porque eu vou querer algo em troca. E aí não é com o coração de devedor, e sim de credor. É sempre de estar reivindicando, e aí ajuda, mas é porque quer ajuda, às vezes até em dobro, mais do que fez. Frequentemente, comumente, credores são cobradores. Aquele que reivindica, quase sempre só fica só assim, só cobrando, só cobrando, só cobrando. Não podemos cobrar amor, atenção, reconhecimento, mesquinharias e etc. Quando cobro isso, é porque eu estou ou ficarei doente. A gente vive em uma época de muito egoísmo. Maridos cobram das esposas, esposas cobram dos seus maridos, pais cobram dos filhos, filhos cobram dos pais. E mediante a isso, quantas vezes ficamos apenas exigindo os nossos direitos? Se nós verdadeiramente formos entrar nessa questão de que Paulo falou, que ele é devedor, e entender que isso é em Cristo, a gente deve e deveria ter em mente de que tudo é lucro. Não adianta. Nós não podemos ficar só cobrando, exigindo. Essa coisa tem que acontecer bem light. Não estou falando aqui de deixar solto, eu não estou falando isso. Existem os limites, mas também a gente não pode só querer reivindicar tudo. Não é o correto. O coração tem que ser, a nossa vida cristã tem que ser mais de devedor do que de credor. Terceira característica, o devedor é uma pessoa que tem compaixão. O devedor normalmente não é indiferente ao sofrimento das pessoas. Ele tem compaixão e não orgulho crítico.
Paulo afirma isso na carta aos Romanos. Romanos 13, versículo 8, ele diz o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros. Sabe o que é isso? Essa cobrança nunca deveria existir, sabe? Porque na verdade, essa coisa de se colocar no lugar do outro, essa compaixão, isso que a gente chama de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Imaginemos um casal. O marido ama mais e a mulher ama menos. Aí às vezes fala assim, mas o rapaz é tão bom, ou a moça é tão boa. Só que é o seguinte, a gente não sabe qual foi a criação dela. E a gente não sabe também como foi a criação dele. Porque, na verdade, quando essa coisa é entre o casal, a gente tem que perceber algo que é muito importante na vida do casal e da família. Porque ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. Não tem como, irmãos, dar uma coisa que nunca recebeu. Percebe o porquê, quando vai para a questão do relacionamento, a gente começa a perceber que Deus é tão perfeito que coloca duas pessoas diferentes, morando debaixo do mesmo teto. Gente, o casamento, por mais perfeito que seja, o casal andando em mais harmonia que ande, eles não são iguais. Não tem como. Eles são diferentes. Até porque é um complemento um do outro. Por que diz, agora é só uma carne? Por quê? A dela se junta a ele, a dele se junta a ela. Então se completam. Então, o que existe de falta nela, ele cobre. O que existe de falta nele, ela cobre. Agora, eu vou falar agora aqui o mais difícil, é compreender isso. Não importa, homem ou mulher, é compreender isso. Porque tem mulher que não compreende. E tem homem também que não compreende. Não compreende, não adianta. Não é que não adianta. O amor de Cristo muda tudo. Mas aí também há uma outra questão. Precisa estar em Cristo. Esses dias eu vi uma live, tem uns 15 dias ou 20 dias, sobre a família. Me inscrevi e estava vendo essa live. E quem estava falando falou algo muito interessante. Falou que no ministério dele, ele errou muito quanto ao aconselhamento das famílias, dos casais. Por quê? Porque quando vinham a ele queria dar solução àquilo, sabe? É um pastor. É por isso que muitas vezes, e a gente aqui bate muito isso, nós não somos heróis. Pastores não são super-heróis, líderes não são super-heróis, nós somos pessoas normais. Então, quer dar resposta para tudo. E quando nós temos resposta para tudo, nós esquecemos de Cristo. Esse é todo o problema. Nós esquecemos de Cristo. E ele aí fala abertamente, cara, eu errei muito, porque eu queria dar solução. Aí quando estava nas últimas, que não tinha mais solução, é que ele perguntava.
é que está a vida de vocês com Cristo? Aí a pessoa, Aí ele falou, e eu, um dia orando a Deus, e ele me revelou isso. Estava, tipo, a carroça na frente dos bois. Porque, na verdade, quando vem com o problema, a primeira coisa a se fazer é entender, é entrar naquilo ali com a seguinte pergunta: como está a vida de vocês em Cristo? Porque, na verdade, se com Cristo está 90%, está andando. Ah, sem problema? Não. Quem disse isso? O casal que hoje diz que não tem problema, deixa eu arrumar aqui algo para... Ele não diz que não tem problema, ou não se casaram, ou estão mortos, né? Porque não tem como. Tem problemas. Só que quando tem todos esses passos que eu falei aqui, e na verdade o coração é um coração assim, com essa característica, um coração devedor, mas não é para o outro, porque Paulo está falando, não devam nada a ninguém, a não ser o amor, e esse amor também não é o amor que eu tenho, é o amor que Cristo coloca em meu coração. Tudo vai andar. O mundo está caindo, mas ainda estamos de pé. Permaneceremos de pé. Mas nós precisamos ter esse coração devedor. Então Paulo diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Mas não é esse amor nosso. Porque com certeza, se formos pelo amor nosso, nós iremos dar o amor, mas iremos fazer como credor, iremos querer algo em parte, em troca. Então não é assim. Precisamos ter muito cuidado, pois as pessoas que não perdoam são aquelas que se colocam na posição de credores. Olha aí. Isso dá um pouco de medo, que muitas vezes a gente fala assim, não, eu perdoo. Mas o próprio Cristo disse algo muito duro. Ele ensina a orar, aí diz assim, lá, a oração diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendidos, e aí passa aqueles estágios todos, e uma parte ele pega e fala, ó, se vocês não perdoarem, o Pai que está no céu também não perdoará vocês. Então isso é muito duro, é muito avassalador para a nossa mente. E nós precisamos estar ligados nisso. Então, aqueles que não perdoam são aqueles que se colocam na posição de credores. Quer mais do que... a gente pode ver isso na parábola do credor incompassivo, que Jesus conta no capítulo 18 de Mateus. O homem deve muito ao rei, e o rei perdoa. Uma dívida impagável, mas o homem perdoa. Só que esse que foi perdoado pelo rei sai às portas do palácio, chega lá fora e encontra quem deve a ele. Talvez hoje eu estou aqui falando, mas R$1. E ele não perdoou.
Aí alguém ouve, conta para o rei, manda trazer ele de volta e prende, só sai agora depois que pagar tudo. Então não vai pagar, vai morrer nisso, vai virar escravo, vai ficar preso. Então, na verdade é isso. É como alguns dizem, né? Aquele que é bom para cobrar é ruim para pagar. É igual isso aí. Não perdoa, mas quer perdão o tempo todo. E que, na verdade, o perdão é necessário ao tempo todo. É igual o amor. O amor é necessário ao tempo todo. Porque na verdade, amar é fácil amar. Mas quem te ama, quem te odeia, não é fácil amar. Então, é tipo... Eu vou ler essa frase aqui, porque eu anotei ela tem muito tempo. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui. É interessante essa frase. Está aqui. Bom, eu não achei, mas não faz mal. Vou falar aqui mais ou menos ela. Essa frase, ela diz o seguinte: não me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais necessito. Me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais necessito. E é verdade. Quando as pessoas mais necessitam de ser amada, é quando ela não merece. Será que essa frase remete a Cristo? Porque Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos inimigos número 1 de Deus. A ira de Deus estava aplacada sobre nós e ele fez o quê? Nos amou. Me ame quando eu não mereço, porque é o momento que eu mais necessito. Então, isso para uma vida do casal, aquele que pegar isso aí, não é que isso vá mudar a sua vida, mas vai fazer refletir. Porque isso remete bem a Deus, remete a Cristo. Porque João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é exatamente isso, nós não merecíamos nada. E Ele nos amou quando nós mais precisávamos. Essa é a verdade. A frase, ela estampa exatamente isso. Me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais necessito. E eu creio que muitos de nós somos assim. Nós precisamos ser amados. Não porque quando faz as coisas tudo certinho, mas sim quando erra, sabe? Pede perdão e precisa, porque às vezes o outro guarda rancor, por causa disso, por causa daquilo. E isso não é um coração de pessoas
que assume essa coisa, como Paulo diz ali, eu sou devedor aos bárbaros e aos gregos, que nada é nada. Só que ele sente isso em Cristo, porque quem ele foi? Quem ele era quando ele estava falando isso? Então nós precisamos ter isso em mente. Jesus era movido por compaixão. Ele se compadeceu das pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. A palavra diz isso, né? Nós também devemos ter a mesma atitude de levar o evangelho às pessoas, para que elas encontrem aquele que é o bom pastor. Sabe? Essa compaixão é que vai fazer com que as pessoas aí fora encontrem o pastor, o bom pastor. Porque não adianta essa coisa, Deus te ama, Cristo. Nós precisamos ter isso dentro da gente. E é isso que nós estamos caminhando para que a nossa mente se abra quanto a isso. Porque muitas vezes a gente, eu não creio que ninguém não fale do amor de Cristo, pode estar onde for. Aquele cristão que é cristão mesmo, ele fala. Só que existe algo a mais. Porque não é apenas falar, e sim a atitude sua que vai mostrar que aquilo é vivo na sua vida. E é o que Cristo fazia, essa compaixão. Muitas vezes a gente fala de Cristo, mas da boca para fora. E não é bem assim. Não é. Já falei aqui uma vez que tem gente que eu vejo que vai na padaria, vai comprar o pão. Rapaz, daqui a pouco tem nego chorando. Né? Tinha um aqui assim, a nossa, né? Enfim. Rapaz, eu falava assim, cara, o que é isso? Essa coisa da compaixão, sabe? É o coração assim, eu sou devedor. E mostra ao outro, eu era devedor, cara. Por isso, olha como eu fui, olha como eu estou. Entendeu? Então, a gente precisa ter isso em mente para levar essas pessoas a conhecerem o bom pastor. Quarta característica, o devedor é uma pessoa disposta ao sacrifício. Gente, esse aqui é... Será que todos nós hoje estamos dispostos a sacrificar? E olha que eu não estou falando aqui de filho, não vou falar nada de Abraão, que sacrificou seu filho, não estou falando disso. Estou falando num geral. Nós estamos dispostos a sacrificar. Sabe por quê? Eu fico muito atento a certas coisas que eu vejo e que eu ouço. Tem pessoas que você não vê. Eu não vou falar balada porque cristão não vai para balada. Não existe balada gospel. Se existe, eu não sei, né? Enfim. Mas não existe. Mas você percebe que tem pessoas que não vai para festa nenhuma? Já perceberam isso? E não é porque não chamam, não, é porque não vai mesmo. Sabe por quê? Porque está focado em uma coisa. Está sacrificando os dias de festa. Percebem isso? Só que é o seguinte, agora vamos ao outro ponto. Você percebe que muitas vezes a gente olha a pessoa que está tendo um andamento, fala assim, caramba, né, eu não entendo. Mas sabe por que não entende? Porque não é um devedor disposto a sacrificar. A palavra diz que a vontade de Deus é que todos se salvem.
Mas será que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo para que essas pessoas se salvem? É difícil para a gente, às vezes, aceitar certas coisas que a palavra nos mostra. E isso é assim, ó, vocês estão errando. Sabe por quê? Todo mundo tem chance. Nós falamos aqui que Cristo é para todos. Agora, claro, existe aqueles que não querem, aí já é outro assunto. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Isso nos leva a pensar que nós precisamos, esse coração devedor, que nós precisamos nos sacrificar. Investir nosso tempo. Investir aquele horáriozinho, sabe, que às vezes você vai descansar e a pessoa liga para ir para um lugar, para levar para outro lugar, ou para conversar. Nós precisamos sacrificar. O coração devedor, ele está disposto a isso, a se sacrificar. Ele é uma pessoa que sabe que foi salvo pela graça. Se nós ainda não temos essa mente do sacrifício, então nós não entendemos o que é a graça. Mas também sabe que há um preço a ser pago para que o reino de Deus cresça e prospere. Nós precisamos ter esse entendimento. Por isso que muitas vezes nós cristãos, nós estamos assim meio que, mas às vezes ficamos aquém do que Deus já projetou. Está projetado, mas nós não queremos, nós não temos essa coisa do sacrifício geral, sabe? Nós fazemos para um e para o outro, mas aquela coisa mínima, bem mínima. Aí, aqui, a gente pode ter em mente o preço a ser pago e a motivação correta quando a gente segue a Cristo. Jesus, lá em Lucas 9, do 57 ao 62, ele fala o seguinte, Lucas diz o seguinte, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ao outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você percebe que muitas vezes nós estamos em Cristo, é aquela coisa, não, eu quero seguir, mas a gente sempre tem algo para fazer antes. A gente sempre está com aquela, não é aquela entrega total. Agora, imagine se Cristo se entregasse pela metade, pelas nossas vidas. Imagine. Então, todos esses aqui têm algo. Mas Cristo fala, ó, é sacrifício. Porque o Filho do Homem não tem onde recostar, não tem, enfim.
O outro diz, deixa eu ir sepultar o meu pai. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui é porque, naquela época, um enterro levaria dias. Aí, ó, quanto tempo você perderia? O outro, deixe-me ir falar com a minha família, me despedir da família. Isso que você vai fazer tá no periférico. Você precisa sacrificar. Nós precisamos sacrificar. Isso é uma coisa que nós precisamos avaliar. Se nós temos esse coração, como Paulo diz, que ele fala, eu sou devedor, nós somos devedores, nós precisamos avaliar isso. Nós estamos dispostos a sacrificar? Nós precisamos entender isso. Porque, na verdade, as ministrações que têm sido feitas têm um propósito. E nós, daqui a um tempo, iremos conhecer esse propósito. Agora, a pergunta é, nós estamos dispostos a sacrificar? Porque eu, há um tempo atrás, eu falei sobre transição, e transição dá medo, mas, além disso, a gente precisa ter a disposição de encarar o medo. Então, antes de tudo, nós precisamos ter esse coração devedor, sabe? Nós precisamos fazer algo. Não esperar apenas pelos pastores, não esperar apenas pelos líderes. Porque já que todos estamos conscientes de muitas coisas, todos nós, podemos fazer. Todos nós somos devedores. Se nós quisermos uma geração melhor, nós precisamos começar de agora. Porque já era para ter começado. Mas nós precisamos entender isso. Se eu quero ver algo melhor à frente, eu preciso dar o meu melhor agora. Eu preciso me sacrificar por algumas coisas agora. Não é lá na frente, futuramente, não. Eu já falei aqui algumas vezes, o futuro é amanhã. Hoje é presente, ontem foi passado, o futuro é amanhã. Então, nós precisamos assumir isso. Decisão. Essa é a palavra certa. O coração devedor, ele é decidido a passar por essas etapas. Ele é decidido a se integrar, ele é decidido a servir, ele é decidido a ter compaixão e é decidido a sacrificar. A partir de hoje, é decisão. Somos devedores. Para concluir, qual será a nossa atitude de agora para frente? Seremos credores ou devedores? A postura assumida por Paulo tem muito a nos ensinar, e certamente foi uma das razões que o levou a se tornar esse gigante da fé. Sabe? Talvez a gente delira, né, quando lê algo sobre Pedro, principalmente sobre Paulo. Mas ele se decidiu. Cada vez que experimentamos a bondade e a misericórdia de Deus, nós nos tornamos mais responsáveis. O maior milagre não acontece quando recebemos, mas sim quando damos. O maior milagre é esse.
porque eu recebi. Eu recebi porque tem um propósito. O propósito é doar. Se doar. Eu lembro que eu falei aqui há muito tempo atrás sobre, às vezes, as pessoas querem cura, o milagre da cura, e isso faz com que muitos sejam enganados, enfim. Milagre da cura, sei, e aí, você foi curado, vai fazer o que agora? As pessoas nem, enfim, não estou aqui julgando, mas sim relatando. 10 leprosos encontram Cristo e eles são curados na ida. Só que um está tão ligado que percebe que está curado. E ele volta. Volta para agradecer. E dali ele, com certeza, agora vai ter mais força ao falar. Ele vai mostrar até mesmo com a vida dele. Enquanto os 9 foi só cumprir o protocolo. Falar com aqueles que iriam levá-los outra vez ao meio social. E talvez só isso. Só iria levá-los ao meio social. E quanto Cristo leva ao meio social, familiar, tudo. Então, o milagre é bom, por quê? Mas não é só quando recebe, muito mais quando damos. Porque essa é a ideia. Devemos perdoar porque fomos perdoados. Devemos abençoar porque fomos abençoados. Devemos servir porque fomos servidos. E que a gente possa ter isso em mente. Fechamos aqui, mas a nossa vida em Cristo, ela não é apenas hoje. E não ficará apenas no hoje. A nossa vida em Cristo tem muito mais para ser aplicada. Basta que nós estejamos ligados, focados e atentos às mudanças, vamos pôr assim, as mudanças. Porque mudanças também são necessárias. É difícil, mas é correto. Se não fosse, a gente estaria no mesmo andamento de nossas vidas. Então, que a gente possa sair daqui com a mente de ter coração de ser devedor, estarmos ligados, estarmos presentes, estarmos focados no que Deus tem como propósito, não somente para nós no pessoal, mas também como igreja, como membros, como parte do corpo de Cristo. E entender que o cabeça do corpo é Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado a Deus pela Tua palavra e pelo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nós lhe pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor seja com essa casa, Pai. Que o Senhor faça aquilo que lhe apraz. Que nada venha atrapalhar os seus planos, ó Pai. Porque as nossas ideias são
são periféricas. O Senhor enxerga o todo, Pai. O Senhor sabe de tudo e o Senhor tem o poder de mudar tudo. E é nisso que cremos, que o Senhor vai mudar, Pai. Então, nós lhe pedimos força, lhe pedimos para que o Senhor esteja atento a esta casa, ó Pai. O Senhor tem usado a nós, pastores, líderes e também os membros aqui, Pai, dessa igreja, Pai. Porque não é uma igreja comum, é a igreja que prega a Tua palavra, ó Deus. Então, nós lhe pedimos encarecidamente, Pai, que o Senhor nos mantenha de pé, ó Pai. Nós somos seres humanos e podemos vacilar, Pai, mas estamos no Senhor, Pai, e o Senhor é que nos encaminha, Pai, e nisso cremos, ó Deus. Nós entregamos essa noite ao Senhor, entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, ó Deus, em Tuas mãos. Entregamos também, Pai, esse evento que está para acontecer, esse evento da família, Pai, que tudo possa ocorrer da Tua vontade, Pai, que ali, verdadeiramente, o Senhor venha fazer transformações, Pai, ali, Pai. Pois nós não sabemos no todo, mas o Senhor conhece o profundo de cada um que ali estará, Pai. Então, nós entregamos desde já, Pai, todos aqueles que irão ali, Pai. Que haja perdão, que haja amor, ó Deus, que haja compreensão, ó Pai. Que haja restauração, Pai, ali naquele lugar, Pai. Mas isso para a Tua honra e glória, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Assim nós choramos e agradecemos em nome que é sobre todo o nome, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, ó Deus. Amém.